O código do manuscrito Voynich não foi decifrado ainda. 20 de maio, 2019. Com o já publicado antes, o manuscrito Voynich tem confundido peritos do mundo todo. Porém, na semana passada, alguém disse ter finalmente decifrado esse misterioso documento. Mas será mesmo que conseguiu? O código do manuscrito Voynich não foi decifrado. Passei por uma série de momentos eureka enquanto decifrava o código, seguido por uma sensação de descrença e entusiasmo quando percebi a magnitude da conquista, tanto em termos de sua importância linguística, quanto nas revelações sobre a origem e o conteúdo do manuscrito. Isso foi o que Dr. Gerard Cheshire anunciou na semana passada, dizendo que levou apenas 2 semanas para decifrar o código do misterioso manuscrito Voynich, um códice ilustrado medieval escrito em uma linguagem indecifrável que confundiu os criptógrafos. O lendário Alan Turing tentou, sem sucesso, decodificar o manuscrito desde sua descoberta, e também Wilfred Voynich, que obteve o códice em 1912 e popularizou o suficiente para tê-lo marcado com seu nome em The Language and Writing System of MS-408, Voynich, Explained, o sistema de linguagem escrita do MS-408, Voynich, explicado. Cheshire afirma que o documento está escrito em proto-romance, um ancestral extinto das línguas românicas, português, espanhol, francês, italiano, romeno, etc. Ele foi capaz de traduzir o suficiente do documento para determinar que foi compilado por freiras dominicanas como uma fonte de referência para Maria de Castela, rainha de Aragão. Desculpe, pessoal, linguagem proto-românica não existe. Isso é apenas mais um disparate aspiracional, circular e autorrealizável. Lisa Fagin Davis, PhD. O código do manuscrito Voynich não foi decifrado. Página do manuscrito Voynich. Plateia difícil, como os comediantes gostam de dizer quando o público vaia, em vez de rir. No caso de Cheshire, essa multidão inclui Lisa Fagin Davis, diretora executiva da Academia Medieval da América, uma organização que promove a excelência no campo dos estudos medievais, que imediatamente tweetou sua análise do anúncio. Lisa Fagin Davis apresenta seu conhecimento com legitimamente. Ela recebeu seu PhD em estudos medievais da Universidade de Yale, onde o manuscrito Voynich está sendo guardado, e desmentiu com folga os anúncios anteriores de quebra do código Voynich. Ela disse: como a maioria dos intérpretes Voynich, a lógica dessa proposta é circular e aspiracional. Ele começa com uma teoria sobre o que uma série em particular de glifos pode significar, geralmente por causa da proximidade da palavra a uma imagem que ele acredita poder interpretar. Ele então investiga qualquer número de dicionários medievais de língua românica até encontrar uma palavra que pareça se adequar à sua teoria. Então ele argumenta que, porque encontrou uma palavra em linguagem românica que se encaixa em sua hipótese deve estar certa. Suas traduções do que é essencialmente sem sentido, um amálgama de múltiplas linguagens, são elas mesmas aspiracionais ao invés de verdadeiras traduções. Davis explica suas dúvidas à Ars Technica e apontou que a ideia de uma linguagem proto-românica é completamente infundada, como são as ligações de Cheshire entre certos glifos e certas letras latinas. O código do manuscrito Voynich não foi decifrado. A doutora Kat Willis, uma medievalista e linguista e editora sênior da History Today, disse The Guardian que tal descoberta, se fosse verdade, precisaria ser verificada por vários especialistas antes de ser aceita. Uma das razões pelas quais o manuscrito Voynich é tão atraente é por causa de linguagens como hieróglifos e linear B, que foram decifradas. Mas eles não surgiram do nada, foram décadas em desenvolvimento e atraíram muitos especialistas acadêmicos diferentes. Você não pode simplesmente ter uma pessoa dizendo, eu a decifrei. Você tem que ter o campo, no geral, concordando. Greg Kondrak, professor de ciência da computação na Universidade de Alberta, que também tentou quebrar o código Voynich, aponta que as origens românicas de algumas das palavras do manuscrito são bem conhecidas há algum tempo.
Com relação à decifração dos símbolos individuais, várias pessoas criaram um mapeamento para as letras latinas, mas esses mapeamentos raramente concordam uns com os outros, ou com essa proposta. Finalmente, J.K. Petersen, detentor do portal Voynich, resume seus problemas com a alegada quebra do código. Mas tenho dificuldade em aceitar a tradução em sua forma atual porque há muitas combinações de palavras sem sentido, quase não há gramática. A distribuição das letras é bem diferente das línguas românicas, seria necessário um blog inteiro para discutir esse aspecto do texto, mas tome 4 como um exemplo, que quase exclusivamente está no início dos tokens. Cheshire o relaciona com D9, que está geralmente no final e às vezes no começo, mas quase nunca no meio, o que ele designa como as palavras ainda correspondem aos desenhos se os desenhos são interpretados de forma diferente, o que significa que a relação ainda não está provada. Algumas das palavras transliteradas não mostram qualquer relação com estruturas de palavras românicas, e o autor deixou de explicar como palavras não românticas específicas foram derivadas, e as mesmas palavras, por exemplo, na, são algumas vezes interpretadas de forma diferente. Algumas coisas são certas neste ponto. Há muitas pessoas interessadas em decifrar o código Voynich, um grande número trabalhando para verificar os decodificadores do código e as tentativas e desmistificações estão destinadas a continuar. É melhor que discutir sobre política, não acha?